Olá, muito boa noite. Começa mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que já está conosco a partir de agora, nessa quinta-feira, dia 9 de outubro, 1 hora de debate sobre o agro. Nos destaques do programa de hoje, a gente volta a falar sobre aquela isenção do imposto de renda sobre as LCIs e LCAs que estava em discussão dentro da medida provisória 1303 do governo federal de junho deste ano. A gente vai explicar, até porque ontem houve aí uma decisão definitiva a respeito da medida provisória 1303. A gente vai até explicar para você o porquê que essa medida caducou, como é que funciona, o que é uma medida provisória e por que chegou até esse ponto de ter caducado. E, inclusive, isso representa, no nosso ponto de vista, um certo enfraquecimento aí da aliança entre governo e Congresso, ou seja, o governo federal, o presidente Lula, junto a deputados, senadores, aí para conseguir atingir seus objetivos. Então, o presidente, o governo, entra com a medida provisória, porém, foi enfraquecida com a falta de agilidade do Congresso. Vamos falar sobre isso já já. A gente fala no programa de hoje também sobre a nova sistemática dos fretes da ANTT, que está preocupando aí o setor do agronegócio. Isso porque essa nova sistemática ela obriga a cumprir uma tabela mínima nos fretes, isso segundo as informações, para evitar que quem esteja fazendo um frete coloque no valor da nota, por exemplo, um valor abaixo daquele cobrado para diminuir a cobrança de impostos e etc. Isso faz com que, consequentemente, aumente os custos logísticos, pressionando aí o produtor rural, que acaba perdendo margens na soja, enfim, principalmente nesse período. A gente vai falar sobre essa nova sistemática e o que está em xeque por conta dela. A gente também aproveita e fala que vamos falar de transporte, vamos falar de um estudo da Confederação Nacional da Agropecuária, a CNA, que aponta que mais de 80% das estradas vicinais no país estão fora do padrão. E isso faz com que gere aí um custo gigante, O levantamento ele mapeou 2,2 milhões de quilômetros de vias rurais no país e estima aí um prejuízo de mais de 16 bilhões de reais por ano com as más condições de conservação. Vamos analisar essas informações todas e mais um pouco durante essa 1 hora no programa de hoje, junto com o seu Bianco, que está conosco por aqui e já chega aqui. Seu Bianco, mais uma vez, obrigado, ele como analista de negócios. Inclusive, nessa última pauta que nós vamos discutir ainda hoje, seu Bianco, da CNA, apontando mais de 80% das estradas vicinais do país aí fora do padrão, eu acho que a gente vai precisar de calculadora, hein? Vamos ficar com calculadora na mão para ver até onde compensa, até não compensa, porque tem o prejuízo e se o governo investisse nesse prejuízo, a gente poderia ter mais lucros. Eu acho que o cálculo vai ser mais ou menos nesse ponto de vista. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jussã, boa noite a todos que nos assistem. O Brasil gasta muito e se perde muitos recursos em virtude de essas estradas, e principalmente essas estradas vicinais, estarem assim não adequadas e com pouca conservação. Isso é próprio de um país que ainda busca o desenvolvimento. Então, logicamente, o bom seria que todas as estradas fossem asfaltadas. Mas os anos se passam e talvez os governos tenham a intenção ou consigam asfaltar mais estradas e cada vez que esse custo do Brasil seja menor. Porque esses valores desses custos, eles são uns valores queimados. Ninguém aproveita esses custos, essa grande despesa que nós temos em virtude dessas má condições dessas estradas. Fique ligado no programa, você, nosso querido telespectador, nossa querida telespectadora. A gente só está começando. Vamos debater o agronegócio?
Seu Bianco, a gente começa falando daquele assunto que está ligado diretamente, né, com a isenção de imposto de renda sobre as LCIs e as LCAs, as letras de crédito do agronegócio, porque tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Isso porque, vamos só lembrar e recapitular que essa medida provisória, a 1303, né, ela inclusive, inicialmente, ela tinha a intenção de retirar a isenção do imposto de renda de 5% aí sobre as LCIs e LCAs, aí depois houve aí um burburinho, o setor do agronegócio falando e afirmando que retirar a isenção, ou seja, passar a cobrar imposto de renda sobre os investimentos nas LCIs e LCAs, ia fazer com que elas não se tornassem tão atrativas, o que fosse diminuir os investimentos nas áreas, nas respectivas áreas, na LCI no setor imobiliário e a LCA no setor do agronegócio. Bom, ontem a gente não chegou a haver uma votação, mas o que é que houve? A medida provisória 1303, que daqui a pouquinho eu vou explicar, ela caducou. Eu vou explicar por que ela caducou. Mas, enfim, como essa medida provisória, que inicialmente queria retirar a isenção, depois o Haddad ainda deu o braço a torcer, né, seu Bianco? Falou que não, beleza, se for para manter a isenção de imposto de renda sobre as LCAs, a gente até aceita e tal. Foi se moldando, essa medida provisória aí, ela estava até aceitando alterações. E ontem era o último prazo para colocar em votação essa medida provisória. Acabou que ela não foi colocada em votação, ou seja, caducou. Hoje, o nosso ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele soltou a seguinte frase para a CNN: pode haver corte de emendas. O fato dessa medida provisória não ter ido para frente. Por quê? O governo esperava fazer uma arrecadação entre 10 bilhões e 21 bilhões em 2026, o que iria ajudar a pagar as contas. Porém, não passou, né? Acabou que essa medida caducou. Para chegar, só para eu explicar agora de vez, seu Bianco, como é que funciona para a medida provisória caducar. A medida provisória, ela entra em vigor imediatamente, né? Ela é como se fosse algo impositivo. O governo federal foi lá e publicou em junho desse ano essa medida provisória e que passava a valer, porém as regras eram a partir de 2026. Acontece que quando uma medida provisória ela é publicada pelo governo federal, ela não simplesmente passa assim, ela precisa passar pelo Congresso. Precisa passar pela votação de deputados federais e o Senado, deputados federais e o Senado. Bom, acontece que isso não foi colocado em votação. Não houve um acordo, deputados não quiseram se indispor, enfim, não foi colocado em votação. E é uma regra no Brasil. Toda medida provisória ela precisa passar por isso e dentro de um prazo de 120 dias. Depois de 120 dias, se ela não é votada na Câmara, ela caduca, ou seja, foi publicada, mas no final das contas não passa a valer. E é isso que acontece. E aí, seu Bianco, isso pode mostrar que o governo está passando por um momento que, até poucos dias atrás, nós víamos talvez uma ascensão do governo federal, sendo bem visto, uma negociação junto ao governo americano para resolver o problema das tarifas, só que esse problema nosso interno aqui, de alinhamento do governo federal junto ao Congresso, parece que está mostrando que a crise ela não é externa, é uma crise interna, seu Bianco. O governo ele trabalha muito no toma lá, dá cá. Como você falou, a medida provisória, o nome já disse que é provisório, não pode ser permanente. Ela é uma medida que o governo se socorre por um determinado tempo. Como você bem explicou, 120 dias. Nesses 120 dias deve haver a aprovação do Congresso
não havendo a aprovação do Congresso, automaticamente ela se desfaz. Não existe mais essa medida provisória. Esses são métodos que talvez o Congresso use, o próprio presidente usa, vamos dizer, o governo usa uma medida provisória para ele ter alguns benefícios. Só que aí, se não houver a votação, o próprio Congresso ou ele vota e rejeita, ou ele não coloca em votação. Às vezes, a não colocação em votação, ela se torna menos desgastante para os deputados. Porque, senão, qualquer um deputado deveria dizer, não, eu voto para a taxação dessas letras de câmbio e prejudica o agro, e prejudica o setor imobiliário. Então, alguns desses deputados não gostariam disso. Usaram dessa artimanha e não colocaram em votação ontem, que era o último dia. O governo é sabedor disso, o governo, principalmente o setor de economia, sabe que os deputados fizeram simplesmente isso para quê? Para não se colocar contra seus eleitores. O que o governo contra-ataca? Principalmente o Haddad disse, bom, entre aspas assim, eles já que vocês não quiseram criar esse imposto que a gente iria arrecadar 17 bilhões, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar 10 bilhões de emendas. O que são essas emendas? Emendas são aqueles valores que o governo federal destina para cada deputado e mais ou menos em cada um dos setores, e esses deputados vão lá no seu prefeito, na sua cidade, na sua região, e falam para a região, olha, o que é que o meu prefeito aí nessa cidade precisa mais? Preciso mais alguma coisa de saúde, eu preciso mais alguma coisa de estradas, eu preciso. Então ele pega desses, que ele tem determinados valores em cima disso, e fala, vou destinar para a prefeitura lá da cidade do prefeito que é meu amigo lá, ou que eu tenho bastante eleitores, essa cidade eu vou beneficiar com uma destinação de um dinheiro para um hospital, porque lá precisa de dinheiro para a saúde. E com isso o que ele faz? Ele ganha automaticamente votos na próxima eleição, ele está beneficiando seus eleitores da sua comunidade. Agora, se o governo federal cortar esse dinheiro, ele também não pode, automaticamente, ele não vai conseguir passar esses recursos para as comunidades onde ele tem seu eleitorado. Então é um perde-ganha, está uma briga aí. Só que o presidente da Câmara e do Senado já foram contra isso, por quê? Porque é o método de governar, é a maneira com que o deputado agradece os votos que ele teve em cada comunidade. Então, isso o Congresso já haverá grandes brigas disso. Eu acredito que o Haddad não vai conseguir cortar essas emendas, por quê? Porque dentro do Congresso haverão muitas discussões e não vão aceitar que ele deduza esses valores, porque os deputados gostam muito dessas emendas para transferir para as comunidades onde eles têm maiores votos e maiores eleitores. Existe uma diferença também. Tem algumas emendas que são as emendas emergenciais, que essas não tem discussão. As emergenciais, elas não têm papo. O governo ele não consegue, né? O governo federal não consegue intervir. Se é de necessidade, se é coisa básica, não tem como fazer corte. Seriam as coisas mais superficiais, as emendas mais superficiais, digamos assim, né? E isso o senhor falou bem agora, que o Hugo Mota, né? Ele rebateu o Haddad depois que ele falou. A fala do Haddad foi hoje de manhã, falando que poderia haver corte de emendas, né? E o Hugo Mota, já que é presidente da Câmara dos Deputados, já rebateu. Cortar emendas é ir contra a população. E aí o que parece é que o governo está fazendo um jogo no sentido, se vocês não aprovaram que eu aumentasse a arrecadação de impostos e aumentar o dinheiro para pagar as dívidas, então não tem como eu agir. Eu preciso cortar emendas e o povo vai ter que sofrer. Parece que ele está jogando mais uma vez a conta para o agronegócio, para
enfim, para cada um dos setores que seriam afetados com esse aumento de impostos, ele está jogando a conta de uma conta que é dele. Exatamente, Wilson. Ele quer jogar para outros setores. Ele está fazendo, na realidade, uma chantagem, né? Porque, bom, vocês não aprovaram a lei para mim, então também não vou dar recursos para vocês. O governo federal não conhece a realidade de cada município. Quem conhece a realidade de cada município são os vereadores, o prefeito, os deputados regionais, essas pessoas que conhecem. Então, eles sabem se precisa mais dinheiro. Como você falou, a saúde pública até é obrigatório, porém é obrigatório num limite, né? Se não me engano, acho que 25%. Mas não impede de que, se uma cidade precisa muito mais de saúde pública, que se possa, algum deputado dar mais recursos para a cidade. Então, esses são os fatores que, principalmente, que os deputados não aceitam que sejam cortados. Agora, a palavra correta mesmo disso que o Haddad está falando, no meu entender, é chantagem. E aí o que o governo tem a fazer é aquela velha história que a gente já falou muitas vezes por aqui, que é diminuir os gastos, né? E entre outras alternativas aí também, né? Como consequência, ele vai ter que buscar, para que não haja um déficit aí orçamentário, vai ter que buscar outras fontes de receita, fazer corte para compensar, né? Montantes aí que deixaram de entrar no caixa, enfim. E aí... só lembrando que outros tributos já vigentes, ações, day trade, CSLL em certas empresas, eles permanecem com as alíquotas atuais que constatavam antes dessa medida provisória. Então, resumindo, tudo continua como estava antes da publicação da medida provisória. E agora o governo tem mais esse desafio para manter as contas no azul para o próximo ano, né, seu Bianco? Que daí é dever dele. O governo também ele gasta mal e erroneamente, né? Agora o governo está vendo, como a gente falou esses dias, né, José, um filão assim que é taxação dessas bets, né? Que são as bets, principalmente essas loterias, não é loterias, essas apostas que existem principalmente com o futebol. Muita gente está apostando, ele assiste um jogo de futebol e aí o jogo está lá nos 30 minutos, tem aposta de toda e qualquer maneira ali dentro. Aposta-se que um jogador determinado vai fazer um gol, aposta-se que o time tal vai fazer 3 gols hoje ou mais, se aposta quantos escanteios vai dar, se aposta. Então, isso está sendo uma febre, tem muita aposta em cima disso e não tem taxações em cima disso. Então, o governo está querendo taxar isso, me parece que até em 18%, e é uma maneira de se arrecadar muito em cima disso daí. Então, o governo tem que entender, ele perdeu nessa medida provisória, não adianta ficar querendo prejudicar os próprios deputados, vai para um outro caminho, encontra essa outra taxação, encontra-se maneiras de economizar, faz com que o governo gaste menos, né? Vamos se adequar, vamos ver aonde que tem, se tem roubos dentro do governo, onde é que tem, deduz-se esses roubos, tenta-se. Não é só arrecadando mais que uma empresa ou um governo vive, é estancando aonde está indo esses recursos pelo ralo que a gente fala. Tem muitos recursos dentro do governo que estão sendo jogados fora, que não são aproveitados. Então, dessa maneira, a gente acredita que o governo iria para uma linha bem mais correta e bem mais simples, sem ir para essa chantagem e essa briga com os próprios deputados, que a vida de um deputado são essas emendas. Ele precisa desse dinheiro, porque senão você, como eleitor, você votou num deputado. O deputado nunca apareceu na sua cidade, o deputado nunca trouxe benefício nenhum para a sua cidade. O que você vai falar do seu deputado que você votou? Ou de todos os deputados representantes do nosso Estado. O que você vai falar? O que é que esses deputados fazem? Nunca apareceram na minha cidade, nunca mandaram um recurso para a minha cidade, nunca trouxeram proveito nenhum para a minha cidade. Isso é a voz do povo. Então, os deputados se alimentam e precisam dessas emendas. Para quê? Para mostrar serviço, para mostrar trabalho, para mostrar que
representa bem sua cidade e seus eleitores. E outra, seu Bianco, vamos lá, fazendo uns cálculos aqui. Beleza, a decisão aí de não votar, ou seja, a medida provisória 1303 deixando, né, de valer, caducando, a gente abre esse rombo aí de 17 bilhões que o governo estava esperando. Isso é uma média, né? Vamos tratar como uma média. Existe uma expectativa de entre 10 a 26 bilhões, né, a serem arrecadados no primeiro, segundo ano, enfim. Mas usando um número como base, era o número de 17 bilhões sendo utilizados. O governo está cogitando bloquear 10 bilhões em emendas. Ia continuar em um rombo de 7 bilhões que eles vão ter que tirar de outro lugar. Está falando, sinalizando que vai bloquear 10 bilhões em emendas. O senhor falou bem aí que os deputados querem mostrar o seu serviço, mas também não é só isso. A aplicação dessas emendas, elas representam desenvolvimento para o município. Talvez geração de empregos, oportunidades, o que a gente consegue ver de desenvolvimento com essas emendas, porque não é um presentinho qualquer. Essas emendas, José, elas fazem a roda girar. O que assim, um determinado deputado lá, ele traz para um determinado município valores para infraestrutura do município, quer fazer o quê? Um asfalto ou casas populares, o quê? Não é simplesmente ele chegar ali e destinar para esse município 5 milhões de reais, 10 milhões de reais. Esses 10 milhões eles vão girar ali dentro. Enquanto você constrói um asfalto, você dá emprego, todo o dinheiro gira aí. Você vai construir casas populares, você beneficia aquela pessoa de baixa renda que vai, entre aspas, vai ganhar a sua casa ou vai ter uma casa a um custo mais barato. Essa pessoa irá sair do aluguel. Na construção dessa casa usa-se mão de obra, são o próprio material de construção que é comprado no comércio, o comércio gira, esses valores arrecada-se ICMS e imposto de renda, que volta o próprio dinheiro para o governo. Então, faz a roda girar, que a gente sempre comenta. Esses recursos são jogados na comunidade e a comunidade mesmo aproveita disso e o governo arrecada indiretamente outros valores. Então, a economia gira mais ou menos nesse sentido. Então, isso que faz com que as emendas parlamentares são ótimas, porque os deputados sabem do problema principal da comunidade dele, da região dele, e faz com que a região dele progrida e cresça e gere mais empregos e gere também mais impostos para o próprio governo. E no final das contas, então, portanto, as LCAs não serão taxadas a partir do próximo ano com imposto de renda. Quem aí tem uma graninha e que investe, inclusive, aí nas LCAs ou LCIs, onde é que seja, né? Ou até mesmo quem investe em outras linhas de investimento, talvez agora, conhecendo, pode ser mais uma alternativa também para investir nas LCAs, garantindo, que são as letras de crédito do agronegócio, garantindo mais investimento para o agronegócio, fazendo com que o dinheiro gire dentro dessa que desse que é um dos principais pilares da economia brasileira, representa aproximadamente 23% do PIB brasileiro. Então, não é à toa que os números para o agronegócio precisam ser altos, né, seu Bianco? É mais uma vitória, por mais que, vamos só deixar bem certo, né, que o Haddad ele tinha já cedido essa parte das LCAs e das LCIs e que elas iam continuar com isenção do imposto de renda a partir do próximo ano. Daí tinham outras questões dentro da medida provisória que estavam em discussão, mas de qualquer maneira já era uma causa ganha, as LCAs, porém agora a MP toda, a medida provisória 1303 caducou, mas enfim, mais uma vitória para o agronegócio. Exatamente, Gilson. Vamos dizer, e quem? O próprio poupador, quando tiver algum dinheiro que algum banco pedir para você em qual investimento você quiser, a poupança, direcione isso principalmente para o agronegócio.
Fale que você quer que poupe, que esse dinheiro vá destinado para o agronegócio ou que vá para o setor imobiliário. E o agronegócio e o setor imobiliário é o que movimenta mais e mais a economia brasileira e as cidades brasileiras. Então, em virtude disso que a gente pede, ao invés de você aplicar esses recursos não só aonde a pessoa ou o gerente do banco pedir, mas você indique ao seu gerente de banco que você quer que seja esse dinheiro destinado para o agronegócio, e aí você também vai estar isento e você estaria beneficiando. Você vai dar a chance de alguém do agro emprestar esse dinheiro e produzir muito mais alimento para você, para nós, para toda a população. Com a certeza de para fazer o dinheiro girar, né? Usar o seu dinheiro sendo investido para fazer mais e mais dinheiro para fazer o Brasil crescer. Já eu te convido de volta, seu Bianco. A gente vai fazer um breve intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre o frete da soja, que pode subir até 15%. Isso por conta da nova fiscalização online da Agência Nacional de Transporte Terrestres e a exigência de seguros. Vamos tentar entender isso já e ainda hoje mais de 80% das estradas vicinais do país estão fora do padrão. A gente volta já. Agrodebate dessa quinta-feira, dia 9 de outubro, está de volta. Falamos agora sobre o frete da soja, que pode subir até 15% com uma nova fiscalização da Agência Nacional de Transporte Terrestres, que deve ser online, além da exigência de seguros, minha gente. Vamos lá tentar explicar o que é que está acontecendo. Bom, essa fiscalização da ANTT, ela passou a operar essa semana, a partir do dia 6 de outubro, um sistema de fiscalização online desses fretes manifestados para assegurar que quem está fazendo esse transporte e quem está contratando observe a tabela mínima de frete definida pela agência. Por quê? Para evitar a evasão de imposto, tá? É evitar que as pessoas não paguem imposto. Por quê? A alegação é de que algumas das pessoas que fariam esse transporte estariam colocando os preços abaixo do valor de tabela, isso para conseguir pagar menos impostos. Então, a partir de agora, a Agência Nacional de Transporte Terrestres controla isso de maneira online e exige que os transportadores e os contratantes observem a tabela mínima de frete definida pela agência. Bom, além disso, tem a exigência de seguro para a operação de transporte. Vamos lá. Tem a responsabilidade, tem o RCTRC, que é a responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga, o RCDC, que é o seguro contra o desvio de carga, e o RCV, que é o seguro de veículo. E quando analisados, bom, antes a tabela de frete, a tabela mínima de frete, ela existia, mas a fiscalização era falha. E aí muitos contratos, eles eram feitos abaixo do piso. Agora, com o estudo, existe aí uma expectativa que os fretes que antes estavam 10%, 12% abaixo da tabela terão que subir e se adequar. Isso sozinho, só falando dos valores abaixo, né? Isso sozinho já significa aí um aumento médio aí de 8% a 12% nas rotas agrícolas. E aí junta com esses outros os seguros que eu estava falando, RCTRC, o RCDC e o RCV, já existe aí uma expectativa de incluir ainda mais 2% a 4% no custo total do frete. Ou seja, vamos usar uma média aí de 15% de frete a mais. Seu Bianco, chega aqui comigo mais uma vez.
ele que é nosso analista de negócios. Quando a gente fala de negócio, seu Bianco, o frete, ele normalmente quem paga, né, para eu levar da lavoura até o seu destino ali, enfim, na trading, ou se vai para o porto, para onde é que onde vai, fica quem é que tem que arcar isso é o produtor rural, ou depende também de onde está a soja, né? A maioria das vezes você não é o produtor rural, porque quando você leva um produto, vamos dizer, aos portos, que é o ponto base, né, que depois que chega no mar, o frete representa bem menos em percentual. Então, quase sempre isso, a soja é determinada tal preço para chegar no Porto de Santos ou no Porto de Paranaguá. Se o frete está mais caro ou mais barato, quem é que vai pagar? É o produtor, porque daí ele vai receber menos por essa soja. O grande problema de hoje disso é que o governo estava vendo que havia muita sonegação disso, né? O que muitas transportadoras faziam? Eles colocavam um preço abaixo do valor do frete, por quê? Porque existe esse manifesto do frete, existe uma taxação que se arrecada para o governo também. Então, ele colocava que o frete era menor, por quê? Para se pagar menos impostos. Agora, tem aquele setor também que não é que o frete seja menor. O frete é a tal da oferta e da procura, ou o tal do frete retorno. Essa taxação, essa tabela do frete, José, é determinada o preço conforme quantas toneladas você leva e quantos quilômetros você faz com esse produto. Isso nem os caminhoneiros gostam, nem as empresas, ninguém gosta, porque não é o certo, não existe isso. Vamos numa base, pense bem no Mato Grosso. Quando você leva a soja, principalmente para os portos, você está levando o produto em base 1, que a gente fala, que é o quê? O produto, ele está indo, principalmente, ele veio para carregar esse produto, para levar esse produto para o porto. Quando você descarregou seu caminhão lá no porto, o que é que tu vai fazer? Não, eu tenho que voltar vazio aqui buscar de novo outra carga? Não. Aí pode existir o quê? O frete retorno, que ele pode trazer de lá para cá o quê? O adubo. Só que esse frete retorno que a gente fala, ou o plano B, ele teoricamente não, ele é mais barato. Por quê? Ou o caminhão vem de lá do mesmo jeito vazio para carregar de novo, ou ele vem com essa carga que é retorno. Então, esse frete de você levar do Mato Grosso, vamos exemplificar bem, de você levar do Mato Grosso para Paranaguá, é um preço. Para você voltar de Paranaguá para o Mato Grosso, é bem menor o preço. Porém, a distância é a mesma, a quilometragem é a mesma, o caminhão é o mesmo. E são valores diferentes. Por quê? Porque é o retorno. E é nessa base que o governo não está copiando direito, quando eles tratam que é um frete menor, se esse frete é retorno ou se esse frete é base. Então, nessas condições é que o governo está querendo pegar todo mundo. Ele quer que seja um frete o mesmo valor e que se use essa tabela, tanto para ir quanto para voltar. É nisso que os caminhoneiros não aceitam, é isso que os produtores não aceitam, ou, se for taxado assim, simplesmente vai aumentar. Porque o governo agora está nesse sistema hoje de inteligência artificial e de computadorização, que é um negócio fantástico. Você lançou a nota fiscal ali com esse recibo, com o do frete, com o manifesto do frete, automaticamente no CNPJ dessa empresa vai estar lá no governo. Então o governo vai saber que ali houve uma operação. E ele pega todas essas operações e faz uma checagem de uma com a outra. Se está tendo ou não esse valor do frete conforme a tabela. Isso para o governo vai ser bom, por quê? Ele vai arrecadar mais, porque vai sempre em todos os trajetos serão transportados produtos em nota cheia. E para o produtor haverá um custo maior, tanto para o produtor como para o consumidor final também.
vai pesar no bolso do consumidor. E o senhor falava, né, só para eu entender melhor também, o senhor falava da quantidade de toneladas do transporte aí por caminhão, aí também tem parece que está tendo um impasse aí, porque os caminhões de 9 eixos, por exemplo, rodo caçamba, rodo trens, eles tendem a ser mais favorecidos, já que o custo por tonelada é menor com maior escala, né? Por que é menor? Num caminhão desses rodotrens, ele leva 50 e poucos toneladas. Um outro caminhão que não seja o bitrem, que seja simplesmente a carreta normal, 27 toneladas, 28. Um caminhãozinho que a gente fala, aquele Mercedes do truque, quanto que é? 15 toneladas. Mas em cima desse caminhão mesmo existe quem ele? Um motorista da mesma maneira, que tem o salário do motorista, que tem o combustível é quase o mesmo, o consumo do combustível, se levar 50 toneladas, um caminhão que leva 50 toneladas, e um caminhão que leva 30 toneladas, o custo, o consumo de combustível é quase o mesmo, varia muito pouco. Então, hoje, todo mundo está querendo colocar o quê? Simplesmente o bicaçamba, o bitrem, esses 9 eixos, que são essas carretas aí imensas, essas carretas fantásticas. Por quê? Levam muito mais tonelada no mesmo caminhão, com um motorista só. Porque se houver um motorista num bitrem, ou fazer um motorista mesmo, o tempo de viagem é o mesmo. Então, dessa maneira é que eles estão buscando assim, nós vamos carregar simplesmente só bitrem. Outra coisa, a empresa que está despachando, ela, se você for com um caminhão de 15 toneladas, ela tem que ter um funcionário para fazer a nota fiscal, ela tem que ter o funcionário para fazer o manifesto, ela tem que... A mão de obra para você colocar 12, 15 toneladas ou 50 toneladas é a mesma, o trabalho é quase o mesmo. Então, hoje está se dando preferência para quem? Simplesmente para os caminhões grandes, que aí, pelo menos, diminui-se a quantidade de trabalho. Agora, para a gente se encaminhar para encerrar esse assunto, como consequência, o que isso tudo pode gerar para o setor de transportes de maneira geral? Vamos analisar, porque existe também um medo de que com essas regras e custos aí, parte dos caminhoneiros que são autônomos pode até sair do mercado, porque não vão conseguir arcar com seguros que passam a ser obrigatórios, não é mais algo que ele vai definir ou não, e até mesmo a regularização de maneira geral. E aí pode haver o que? Uma menor oferta de caminhões, pressão no preço, nas épocas de safra, o que a gente pode vir aí daqui para frente com essa medida e analisando ela de maneira geral, na sua opinião, é uma medida boa ou é uma medida ruim para o setor de maneira geral para o Brasil? Aí depende para quem, que nem você pediu, para quem que vai ser ruim. Para o governo vai ser bom, né? Porque vai arrecadar mais. E ela é ruim para quem? Para o produtor e para o caminhoneiro. Vai ter menos caminhões na estrada, vamos dizer, menos o caminhão pequeno. A gente estaria deixando meio de lado o pequeno. Como que você vai ter uma empresa grande aqui anos, se você está deixando aquela pessoa que ela tem um caminhãozinho, iria passar por uma carretinha e depois para a carreta para um caminhão. O progresso, o sentido de progresso mesmo do ser humano que poderia ser. Aquele motorista jovem que é apaixonado, que o pai dele sempre foi caminhoneiro, que ele gostaria de ter um caminhãozinho e fazer essa crescente. Então, esse profissional, acredito eu, que estaria fora do mercado. Penso eu que não vai... o setor em si vai perder nesse caminho. Outra coisa que a gente já discutiu, Jossan, aí que vem, que teria que ter as ferrovias, né? Porque a ferrovia ela iria dar muito mais benefícios principalmente para o produtor, que daí o custo seria bem menor, né? Dessa maneira, haveria assim um pouco mais de equilíbrio nos preços, porque um bom transporte disso seria por ferrovia e os caminhoneiros também não perderiam a chance de
eles poderem ter, principalmente esses pequenos caminhões, de terem alguma chance também de levar principalmente essa mercadoria de pontos bases até o próprio trem. Eles teriam uma opção melhor. É inviável esses caminhões pequenos atravessar o Brasil inteiro, seja de Mato Grosso até o porto de Paranaguá, com um caminhão pequeno. Esse caminhão pequeno ele seria muito viável em pegar de pertinho, pegar da fazenda e levar até o porto do trem, que aí seria benéfico e haveria sempre um emprego para esses pequenos caminhoneiros também. Parece que essa medida ela barra o desenvolvimento, né? Ela deixa o pequeno pequeno e quem quiser ser grande já tem que começar grande, né? E aí vai depender do quê? De linhas de financiamento, que também vai ser difícil o acesso se você é alguém que é pequeno, enfim, fica difícil o desenvolvimento desse jeito, hein, seu Bianco? Tem mais dois fatores aí, José, que eu gostaria de falar. Primeiro, é o seguro, que se torna obrigatório, o seguro, daí é um custo a mais, né? E tem fatores assim que a gente fica, de repente, pensando que as grandes empresas de transportes, elas dominam o transporte. O que é que elas fazem na prática, José? As empresas que têm aí 200, 300, 500 caminhões, elas pegam dessas trading, elas pegam todo o 90% do frete para elas transportarem. Aí, qual é o preço delas? O preço de hoje, que não está na safra, é o mesmo preço da safra. E quando está na entre safra, elas pagam para o terceiro, que elas também repassam esse frete, elas pagam bem menos. E na super safra, e quando está com bastante frete na safra, somente elas puxam. Por quê? Porque elas já pegaram esse frete num preço base lá de trás. Então, simplesmente hoje estão sendo barrados os pequenos caminhoneiros, aquelas pequenas empresas, aquela pessoa que tenha um caminhão, ou 2 ou 3 caminhões, essas empresas, essas pessoas físicas, elas estão sendo barradas. Por quê? Porque o frete para eles, dentro da oferta e da procura, principalmente quando se tem uma procura maior, está no mesmo preço que estava, que gira o frete num período comum. Então, isso também hoje está prejudicando o pequeno. E a gente acha, assim, que dentro de muito pouco tempo o Brasil ficará só com empresas grandes dentro do mercado do transporte. Esse era o ponto. Muito bem. Seu Bianco, assunto encerrado por enquanto, então, seguimos o nosso programa, vamos fazer mais um intervalo, daqui a pouco eu te chamo de volta. No próximo bloco, a gente ainda fala sobre um estudo da Confederação Nacional da Agropecuária que mapeou 2 milhões de quilômetros de vias públicas e constatou que 80% delas estão fora dos padrões de trafegabilidade. Olha só as informações. O estudo estima um prejuízo operacional de 16 bilhões por ano, devido às más condições das estradas, para adequar um investimento de 4,9 bilhões por ano. E aí vai reduzir custos no transporte de 6,4 bilhões. Vamos colocar tudo isso na ponta do lápis, canetas aposto, calculadoras aposto, para daqui a pouquinho, 1 minuto e meio, a gente volta já para falar sobre isso. O intervalo é rápido, a gente já volta. Agrodebate dessa quinta-feira, dia 9 de outubro, está de volta agora para falar sobre o estudo, sobre logística rural aí da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, que aponta que mais de 80% das estradas vicinais de todo o Brasil estão fora do padrão de trafegabilidade. Esse é um levantamento que mapeou 2 milhões e 200 mil quilômetros de vias rurais no país. O estudo, ele afirma
que essas 80%, né, de estradas fora do padrão, ela estima aí um prejuízo operacional de 16 bilhões de reais por ano devido às más condições nas estradas. Para adequar 177 mil quilômetros de vias prioritárias, o estudo calcula um investimento de 4,9 bilhões por ano. Se esse investimento fosse feito, poderia ter uma redução nos custos de transporte, uma economia de 6,4 bilhões por ano, além de benefícios ambientais, né, como redução de emissões de CO2, melhoria da qualidade de vida de quem está aí nesse meio rural. E a CNA considera esse investimento viável frente aos prejuízos causados pelas más condições. Então, parece uma ideia boa, não parece? Seu Bianco, nosso analista de negócio que chega comigo aqui de novo mais uma vez, para a gente falar sobre isso, sobre compensar ou não, o que é que a gente faz? Compensar, mas ficar chorando todo ano, falando, olha, quanto que perdeu, existe problemas entre caminhões que quebram, que furam o pneu não, perde, esfarela o pneu porque, pelas condições das estradas, enfim, colocando isso tudo na ponta do lápis, ao invés da gente ter um prejuízo de 16 bilhões por ano, não é melhor investir quase 5 bilhões, aí arredondando, né? 4,9 bilhões por ano para ter uma economia de 6,4 bilhões aí? É uma boa de uma alternativa, né? É interessante esses estudos para a gente poder colocar esses números na ponta do lápis para a gente chegar a conclusões que são mais viáveis, né? Jussan, nós mesmos conversamos que em qualquer indústria ou qualquer investimento que você vai fazer, se ele se pagar em 10 anos, ele tem viabilidade. Você colocou os números aí, 4,9 bi, vamos dizer 5 bi, a troco de 16 bi. Então isso daria o quê? Em 3 anos se pagaria o investimento. Se nós fizéssemos todo um investimento em asfalto, em 3 anos a gente pagaria esse investimento. Ah, mas não é bem assim, porque o investimento, porque não é tudo consumo. A maioria desse consumo, Jussan, é jogado fora. É diesel mais que você gasta, é o pneu, igual você falou, que o pneu pega numa pedra e desloca o pneu, esse pneu é perdido. É mola que quebra, o consumo de combustível é muito mais tempo, é muito mais... É um gasto muito maior. O tempo que um caminhão demora para se fazer aí seus 10, 20 quilômetros e que demoraria, se não demoraria todo esse tempo, o tempo que se perde com esse motorista. Então, tudo isso é dinheiro o quê? É dinheiro queimado. Então, essas estradas vicinais, o pessoal entender melhor assim, o que é uma estrada vicinal, é aquela estradinha que sai da fazenda até ir para uma estrada mais ou menos um pouco mais larga, que daí depois se vai para a segunda ou para a terceira estrada asfaltada. Essas estradas vicinais, elas poderiam ser todas elas asfaltadas a um custo bem menor. É menos do que esses 4,9 bi, Jussan, porque isso aí, o asfalto desses valores está sendo computado como sendo um asfalto com aquele asfalto de 9 metros. Coisa. Essas estradas talvez elas poderiam ser de um pouquinho mais estreitas, aonde haverá uma menor quantidade de trânsito também. Então não haveria necessidade de um asfalto ser tão não vou dizer que mal feito, ou com a qualidade necessária de onde transitam inúmeros e milhares de caminhões. Então, esse asfalto ele poderia ser um asfalto assim, de um custo até menor. Então, em menos de 3 anos, você pagaria todo o investimento. É nesses pontos que a gente acha assim, que o Brasil falha, e falha muito. O Brasil destina muito dinheiro para pessoas que talvez até não precisem. Existem muitos roubos, existe muito dinheiro que foge do alcance do governo e não se vai para esse direcionamento. Então, se o governo, principalmente o governo federal, destinasse
esses recursos para essas atividades, principalmente para essas estradas, isso seria fantástico. O governo do Mato Grosso fez projetos, parcerias públicos-privadas, parceria com produtores rurais. Tem aí mais de 2.000 quilômetros asfaltados nesse governo do atual governador do Mato Grosso. Isso é fantástico, são estradas de asfalto cortando o estado de norte, sul, leste, oeste. São muitas estradas. Isso cada vez traz mais recursos que irão ficar para o produtor, mais dinheiro para o estado. Todo mundo ganhará muito com isso, qualidade de vida, valorização das áreas. Isso tudo, Jossá, são planejamentos de governos que, infelizmente, nosso governo federal não tem esse planejamento e esse pensamento. Eu só queria pontuar aqui que esses 4,9 bilhões por ano são para adequar 177 mil quilômetros de vias em regiões consideradas prioritárias. Não seria para adequar tudo, né? Mas ainda assim, o investimento compensa. A gente tem, até como a gente conversava no bloco anterior, falando de melhoria de frete e desenvolvimento, é interessante você colocar asfalto nessas vias. O senhor também sempre foi um entusiasta de asfaltos, já participou também de associações para a construção de asfaltos, justamente por acreditar que o asfalto ele é um fator determinante para o desenvolvimento de regiões. E quando a gente está falando de regiões do agro, a gente não está falando somente de transporte de passageiros, de turistas. A gente está falando de transporte de carga, a gente está falando de geração de muita renda, né? Inclusive não é pouca coisa. Jussa, essas parcerias, principalmente essas parcerias público-privadas, em que a gente participou, a gente sempre defendeu a tese de que um asfalto ele não é feito simplesmente para você que é dono da propriedade, não é que só você vai passar lá. O seu parceiro vai passar lá, aquelas pessoas que dependem e trabalham contigo, eles vão passar, eles vão ter uma qualidade de vida melhor, porque o carro deles vai estragar menos, eles terão uma qualidade de vida, porque ele vai saber que ele vai sair de determinado local, para fazer determinados quilômetros, num tempo bem programado. Tudo isso são grandes vantagens. O produtor rural ele tem outras grandes vantagens, que é o quê? Valorização da área dele, o custo do frete para chegar na propriedade, para chegar ao adubo, ele se torna mais barato, o custo do frete para sair com a produção dele também se torna mais barato, e inúmeras outras qualidades que um asfalto traz. Então, dessa maneira, eu acredito que o Brasil vai, aos poucos, se ajustando muito bem, e espero que esse exemplo que o Mato Grosso fez, principalmente nessas parcerias de asfalto, que seja copiado pelo Brasil inteiro, que isso são vantagens para todos os brasileiros. E olha só, desses números de que a pesquisa identificou, né, de 2,2 milhões de quilômetros de vias rurais, aí, 367 mil quilômetros são classificados como estradas terciárias, enquanto 1,8 milhão, 1,8 km no caso, que representa 84,5%, elas são não classificadas. O que isso quer dizer? Que são vias estreitas, sem pavimentação, onde só é possível a passagem de um veículo por vez. 84,5%, hein? E olha só, essas estradas têm papel essencial na logística do agronegócio. De acordo com o levantamento, aproximadamente 1,4 bilhão, 1 bilhão e 400 milhões de toneladas de produtos agropecuários como grãos, frutas, madeira, leite e cana-de-açúcar são transportadas por essas vias. Então são números que vêm aí para reforçar a importância de investimento dessas estradas vicinais, seu Bianco. Essas vicinais terciárias que você fala, Jossan, são aquelas estradinhas, todo mundo sabe, né? Dentro de uma fazenda,
Aquela estradinha que corta dentro da fazenda até que vá naquela linha que é a linha básica que leva daí, vamos dizer que seria uma vicinal, que leva daí até uma estrada de asfalto. Então, todas essas estradas, principalmente essa estradinha dentro da fazenda, ela é uma estradinha que passa só um carro, só um caminhão. Mas isso, como o movimento nessas estradas dentro da fazenda, ou de acesso até a estrada vicinal é menor, não tem problema de você, num encontro entre dois caminhões, um sair um pouquinho fora, ou de dois carros, um dá educadamente passagem para o outro. E isso todo e qualquer caminhão, todo e qualquer caminhoneiro, toda e qualquer uma pessoa sabe que, se no encontro de dois caminhões, sempre o caminhão que está carregado, ele tem a preferência. Isso é comum, porque todo e qualquer caminhoneiro sabe. Então, primeiro, o caminhoneiro ele para um pouquinho antes, ele para numa entradinha, num local, ou ele mesmo o caminhão vazio, ou o carro pequeno vazio, ele sai fora da estrada para deixar que aquele trilho onde o caminhão carregado passe da mesma maneira. Porque um caminhão carregado, se ele sair fora do trilho, ele pode capotar, ele pode tombar, né? Ele pode deitar, ou mesmo assim ele pode atolar, por ele estar carregado com um peso muito maior do que aquele vazio. O caminhão vazio ele até pode sair fora da estrada, ou um carro pequeno sai fora da estrada, voltaria normal, porque o peso dele não é aquele peso de afundamento da própria estrada. Mas isso é muito importante também por causa das estradinhas, principalmente dentro de fazendas, né? Muito bem, e amanhã um debate, o programa de hoje está acabando, viu? Amanhã um debate sobre a construção da Ferrogrãos, que deve colaborar muito com o estado de Mato Grosso, porém a Igreja Católica interviu aí com a sua opinião, e amanhã a gente deve trazer um debate com um representante para falar sobre até onde a Igreja Católica vai nesse papel da política brasileira. Seu Bianco, obrigado por hoje. Obrigado a você, José, pelo convite, obrigado a todos que nos assistiram e até amanhã. Obrigado. Boa noite para o senhor, boa noite para você que está nos assistindo também. Obrigado pela sua companhia. Amanhã o debate vai ser muito interessante, hein? O convite está feito para assistir o programa dessa sexta-feira. Boa noite, até amanhã.